Mas bom dia, graça e paz, sejam bem-vindos à casa do Deus Todo-Poderoso. Amém. Podemos abrir as nossas Bíblias em 2 Coríntios, no capítulo 8. Vamos ler o versículo 5. Segunda carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. Uma igreja maravilhosa, a igreja de Corinto. A Bíblia diz-nos que a igreja de Corinto era a única igreja que era ativada nos 9 dons do Espírito Santo. Das igrejas da Ásia, era a única igreja. Mas mesmo assim, sendo ativada nos 9 dons do Espírito Santo, fluindo nesses dons, mesmo assim o apóstolo Paulo de vez em quando tinha que dar uns aconchegos para não se perderem. Terça-feira vamos ter aí um teste especial, uma apresentação dos alunos que terminaram o módulo 2. Eles vão falar sobre os dons do Espírito. Cada um escolheu um dom para apresentar. Orem muito por eles. Amém? Orem muito por eles. Então diz lá em 2 Coríntios 8, no verso 5. E não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor, perdão, e depois a nós, pela vontade de Deus. Senhor Espírito Santo, entregamos este tempo nas Tuas mãos, nos alegramos, Senhor, pela forma como Te estás a mover no nosso meio, estamos gratos pelo Teu amor, pela Tua presença. Vem falar connosco nesta hora, Senhor, vem trazer de uma forma simples esta ministração que é simples mas poderosa para mudar as nossas vidas. Que a gente possa entender a importância de ouvir a Tua voz, de Te obedecer. Por isso abre os nossos ouvidos espirituais, Senhor. Prepara o nosso coração como uma terra fértil para que a Tua palavra possa vir como uma semente que dá fruto e um fruto que permanece. É o que eu oro no nome santo de Jesus e para a glória do Pai. Amém. Deixem-me falar-vos, antes de entrar no mistério da palavra, falar sobre fruto. O Senhor quer falar alguma coisa para nós importante. Nós às vezes não conseguimos entender coisas que nós semeamos hoje e que não vemos acontecer nada. Nós às vezes oramos, jejuamos, deixamos as coisas erradas e esforçamos para fazer tudo certinho e não vemos nada acontecer. Porque toda a colheita, toda a semeadura tem um tempo de colheita. Nada é automático. E hoje em dia nós temos um problema, aliás, há quem nos chama, e os sociólogos chamam-nos da geração micro-ondas. Porque nós habituámos até antigamente, a gente quando as nossas mães ou as nossas avós faziam o almoço, aquilo começava às 10 da manhã, para 1 da tarde, estar pronto, não era? Aquilo ia fazendo. E a gente hoje chega ao micro-ondas em 2 minutos, ainda fica ansioso, que aquela coisa nunca mais para de rolar. A gente quer que tudo aconteça. Deus fez o mundo em 6 dias e descansou ao 7º. E as coisas de Deus têm o seu tempo, que é para não serem mal formadas. Sabem qual é o país que tem maior índice de cancro no estômago do mundo? É os Estados Unidos. Quando começou a Segunda Guerra Mundial, pouco depois da Segunda Guerra Mundial ter começado, os Estados Unidos ainda não tinham micro-ondas, mas já tinham refeições pré-feitas que cozinhavam em casa. Um país esteve sempre muito à frente dos outros. E todas essas refeições pré-feitas, que duram muito tempo, têm coisas que se chamam conservantes. E hoje é o país que tem o maior índice de cancro do estômago do mundo, por causa de problemas de alimentações erradas que eles foram fazendo. Ou seja, se nós formos crescendo espiritualmente à base dos micro-ondas espirituais que a gente às vezes arranja por aí e dos conservantes que vamos trazendo, não é um crescimento saudável. E mais à frente, a gente vai ter uma doença na nossa alma ou no nosso espírito e a gente vai ficar atrapalhados. E depois tem que vir quem? O Deus Todo-Poderoso, com o seu tempo de semeadura e de colheita, para cuidar de nós. E Ele faz isso com todo o amor. Mas se nós pudermos evitar a dor, é mais agradável para nós. E o fruto é mesmo assim. A gente não se pode esquecer, e na Páscoa eu normalmente falo isso, e vou até vos adiante, lembro já, que a gente fala muito das tâmaras na Páscoa, não é? Por causa do mel. Naquela altura o mel que se fazia era mel de tâmaras, não era mel de abelha. E lembram-se que as tâmaras demoram mais de 60 anos. Há um tipo de tâmaras. A gente semeia. E mais de 60 anos depois é quando começa a dar fruto. E o Senhor nos ministra, quando nós passamos nessa passagem, passa a redundância, que nós estamos a semear não para nós, mas para os que vêm depois de nós. E quem semeava tâmaras naquela altura, não semeava para eles, semeava para os seus filhos e para os seus netos.
E aquilo que nós hoje estamos a semear em oração, em mudança de vida, em compromisso, em restauração, não vamos ver logo de imediato. Muita coisa vamos ver, sim, mas no tempo em que as coisas vão estar prontas e preparadas, sem que nos façam dano algum. Amém? Voltando agora aqui a esta passagem de Coríntios, que o Senhor nos está aqui a falar o que espera. O que é que Deus espera de nós? O que é que o Senhor nos diz aqui nesta passagem? De uma forma simplista, nós conseguimos perceber. Deus espera que nós nos entreguemos totalmente a Ele. É o que Ele diz aqui no início. Entregarem-se primeiramente a si mesmos e ao Senhor. E depois diz a nós. O que é o nós? O nós é à igreja e ao próximo. O que Deus espera, que o apóstolo Paulo está a anunciar a essa igreja de Corinto, o que Deus espera é que a gente se possa entregar em primeiro lugar a Ele e a seguir à igreja e ao nosso próximo. Esta passagem que nós lemos vem na sequência de um testemunho da igreja da Macedónia, que era uma igreja que era pobre, era uma igreja que estava a passar por muitas dificuldades económicas mesmo, mas, no entanto, houve um pedido de ajuda para os santos da Ásia, para outras igrejas da Ásia, e eles suplicaram que os deixassem ajudar. Eles suplicaram que, mesmo nas suas dificuldades económicas, mesmo com aquilo que eles sabiam que não eram capazes, eles queriam o pouco que tinham partilhar com outros que provavelmente ainda teriam menos. E é este tipo de partilha que o Senhor está a falar connosco com esta passagem. Não está a falar de finanças. O Senhor está-nos a falar profeticamente de nós doarmos as nossas vidas a Ele e à sua obra. Mesmo que a gente ache que não temos nada, que não somos nada, mas podermos doar as nossas vidas à obra do Senhor, doar as nossas vidas para que o seu Evangelho possa avançar. Nós temos uma passagem muito conhecida na Bíblia em que o Senhor Jesus, depois de fazer uns milagres, os escribas, os fariseus, vieram tentar apanhar Jesus na curva, né? E vieram-lhe fazer uma pergunta para ver se Jesus ia contra a lei e se eles tinham alguma coisa para falar mal dele. E perguntaram: Jesus, já que és o mestre, já que dizes que és o Messias, que és o Filho de Deus, então qual é o mandamento mais importante? E Jesus respondeu-lhes de uma forma sábia, como sempre Jesus faz, e respondeu dizendo: o mandamento mais importante são dois. E nós normalmente dizemos esses dois mandamentos de uma forma muito rápida, que é: amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas e amarás ao próximo. E realmente foi isto que o Senhor Jesus disse. Só que a parte do amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas tem mais uns detalhes. De todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua fé e com todo o teu entendimento. E é diferente eu amar a Deus sobre todas as coisas de eu amá-lo com o meu coração, com a minha alma, com a minha fé, com o meu entendimento. Quer dizer o quê? Quer dizer que eu estou a dar tudo o que é meu. Mais uma vez, não estou a falar de finanças. Nós estamos a falar aqui de doar tudo o que é nosso, ou seja, a nossa vida, a nossa vontade. O Senhor está a dizer aqui que, com esta passagem, quando nós percebemos isso, nós estamos a dizer que entendemos que Ele é o Senhor das nossas vidas. E se Ele é o Senhor das nossas vidas, nós, se dizemos que realmente o amamos sobre todas as coisas, nós devemos entregar a nossa vida a Ele, por amor ao Senhor Jesus, por gratidão, por entendimento do amor que Ele tem por nós. Eu não estou a falar de nós entregarmos as nossas vidas fisicamente, não é? Literalmente falando. Estou a dizer de nós entregarmos a nossa vontade, desistir de viver para nós, para as nossas manias, perdoem-me a expressão, para os nossos hábitos, desistir de viver para os nossos planos, para os nossos desejos, para viver a vontade que Deus tem para nós. Porque o Senhor nos ensina que nós podemos experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E nós só podemos experimentar isso se não experimentarmos a nossa. Não é? Deixa-me dar-vos um exemplo natural que todos nós conhecemos. Quem tem filhos sabe que por muito que os filhos queiram comer 1 quilo de gomas que compram na rua, a gente não dá. É ou não é? Porquê? Porque a seguir vamos para o Garcia da Horta. A seguir eles vão ter uma diarreia, vão ter uma dor de barriga, vão chorar. Ou seja, aquele momento em que eles queriam fazer uma coisa, nós vamos ter que fazer o quê? Temos que controlar o fazer essa coisa para que aquilo não seja mau. Ou seja, a nossa vontade sobre a vida deles é melhor que a deles. É ou não é? Porque eles não têm a visão de tudo. Uma criança vê ali um pacote de gomas coloridas, cheirosas, doces. Aquilo, a vontade é comer tudo. Ou um pacote de bolachas de não sei o quê. A gente come aquilo tudo. A gente sabe que lhes vai fazer mal. Então a nossa vontade é melhor que a deles. E embora lhes pareça: ih, que pai chato, ih, que mãe, coisa que não me deixa comer tudo. Eles não vão entender só quando eles tiverem maturidade. Eles vão entender: pois naquele dia o meu pai não me deixou comer 3 quilos de gomas.
Ainda bem, senão hoje eu se calhar tinha o meu fígado todo rebentado. Com Deus não é diferente. Nós não entendemos muitas vezes qual é a boa, agradável, muito menos a perfeita vontade de Deus. E às vezes queremos fazer as nossas vontadinhas, queremos comer as nossas gomas todas, e Deus diz, não, isso não é bom. Então, se nós ouvirmos a vontade de Deus, se nós tivermos vontade de nos entregar a Deus, realmente a sério, se desistirmos das nossas vontades, nós vamos poder experimentar isso e vamos poder viver de uma forma melhor. E como é que nós podemos fazer isso? Porque agora, é claro que nós percebemos, ok, não vou comer 3 quilos de gomas. Como é que eu sei o que é que eu tenho que parar? Como é que eu sei o que é que eu tenho que fazer? Fácil. Sabes como é? Vamos abrir a Bíblia outra vez. Vamos agora ao livro de Marcos, ao capítulo 8. Curioso, no capítulo 8 também. Vamos ver o que é que o Senhor Jesus nos diz para nos mostrar como é que nós podemos, deixa-me abrir aqui também, como é que nós podemos fazer isso, de saber o que devemos fazer e como devemos fazer. Vamos ler dois versos do capítulo 8, o versículo 34 e o 35, do livro de Marcos. Marcos é o segundo do Evangelho, né? Mateus, Marcos, Lucas, João, é essa a sequência. Então diz lá no livro de Marcos, no capítulo 8, no verso 34, diz assim o Senhor Jesus. E chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Amém? Estes são os comportamentos que o Senhor Jesus nos ensina, que quem quiser viver a vontade do Pai deve ter. E mais uma vez, é simples, está aqui indicado, mas nós muitas vezes tropeçamos e não conseguimos fazer e vamos perceber porquê. O que é que o Senhor Jesus quer dizer com cada coisa destas? Quando o Senhor Jesus nos está a falar de tomar a cruz, Ele está a dizer que nós devemos estar dispostos a morrer para a nossa vontade. Estar dispostos a morrer para nós mesmos. Eu sei que há muitos pregadores famosos, outros nem tanto, que criaram aí uma visão ou uma imagem que a cruz é um problema, é algo doloroso que as pessoas carregam a vida toda. E confunde-se um pouquinho o conceito de cruz com o espinho na carne que o apóstolo Paulo nos fala, que são coisas completamente distintas e que não vamos hoje falar disso, mas a cruz não é nada com que nós nos tenhamos que habituar a viver. E o mundo até diz isso, eu tenho essa cruz, eu tenho um problema, tenho uma pessoa de família, eu tenho essa cruz. Não tem nada a ver isto, não tem nada a ver. Nós temos de entender o que é que a Bíblia nos diz. Como é que nós lemos a Bíblia normalmente? Temos que ter a revelação do Espírito Santo. Deixa-me passar isto para aqui, que é para não estar a toda a hora a trocar. Nós temos que ter a revelação do Espírito Santo. Nós temos que ter a noção do contexto social onde aquela passagem se passa, onde aquela passagem acontece, e temos que ter a noção do conceito cultural onde a passagem está referenciada. Porque isso ajuda-nos a entender. Porque hoje nós vivemos no século XXI. Hoje falamos de uma forma... Se Jesus hoje estivesse aí fora a fazer cruzadas, ele falava de uma forma completamente diferente do que falou há 2000 anos atrás. Porquê? Os conceitos são diferentes. Naquela altura era tudo agricultores ou alguém que vivia da agropecuária. Então, todas as parábolas, tudo aquilo que se falava, tinha a ver com situações que as pessoas entendiam, experimentavam na vida deles e conseguiam entender. Por isso, a cruz não é diferente e nós temos que perceber isto à luz do contexto social daquela altura. Naquela altura, Israel estava debaixo da escravidão de Roma, era subjugada por Roma. Roma estava a expandir o seu império por toda a Europa e pela Ásia. Não é? Por um lado foi bom, trouxe alguma evolução, trouxe estradas, mas obviamente quem é subjugado e escravizado não fica bem. E naquela altura, a forma que Roma tinha instituído para matar, para penalizar, para castigar os criminosos, uma das formas era a crucificação. Por isso Jesus também foi à cruz, porque era considerado um criminoso e quiseram castigar Jesus de uma forma intensa. E no momento da crucificação, tal como aconteceu com Jesus, normalmente os criminosos levavam a cruz às costas até ao lugar onde iam ser crucificados. Para quê? Para que toda a gente visse, para que eles passassem por esse momento indigno, em que toda a gente visse, ele vai ser crucificado, ele vai morrer. Ou seja, quando alguém à janela ou numa porta via passar alguém com uma cruz às costas, já sabia, este é um criminoso, foi considerado culpado, ele vai morrer. Então, quando alguém carregava a cruz, anunciava, era como se trouxesse um letreiro, eu vou morrer. E é isso que Jesus nos está a dizer aqui. Quando Jesus diz para nós carregarmos a nossa cruz, Jesus está a dizer uma coisa muito simples. Cada um de nós, ao tomarmos a nossa cruz, não é falar,
ao tomarmos a cruz no nosso comportamento, na nossa vivência, todos os que estão ao nosso redor percebem, ele ou ela decidiu morrer para si mesmo. Ele ou ela decidiu ser uma nova pessoa. Decidiu deixar os vícios, decidiu deixar o pecado, decidiu deixar as coisas erradas que fazia para ser uma nova pessoa. Como eu costumo dizer, meio a brincar ali com a maçã do Pingo Doce, não serve de nada eu dizer que Jesus é o Senhor da minha vida e sempre que eu posso vou ao Pingo Doce e trago uma maçã no bolso sem pagar. Não serve de nada. Porque a conversa é muito fácil, as atitudes é que contam. Conversa não custa nada. Agora, qual é o meu comportamento? O meu comportamento é alguém que vai ao Pingo Doce e paga as compras ou é alguém que vai ao Pingo Doce e tenta trazer no saco o que pode e não pagar? Se o meu comportamento é este, eu posso dizer eu carrego a minha cruz todos os dias. Não carrego nada. É treta. Perdoem-me a expressão. Ou seja, o que Jesus quer dizer com isto é toda a gente que olha para mim, toda a gente que olha para ti, tem que perceber assim. Ok, ele morreu para si mesmo. Ele está no caminho da crucificação, no caminho de entregar a sua vida. Deixa eu fazer uma pergunta. Quem é que aqui quer ser discípulo de Jesus? Sabes qual é o primeiro critério para ser discípulo de Jesus? É morrer para si mesmo. É o que a Bíblia nos ensina. Quem quer ser discípulo de Jesus tem que morrer para si mesmo. É o que o Senhor Jesus nos está a dizer aqui. Quando nós dizemos que somos cristãos, eu sei que o mundo normalmente fala de ser cristãos apenas por uma definição de uma tipologia de uma religião, mas quando nós dizemos que somos cristãos, ser cristão é como se fôssemos um pequeno Cristozinho, ou seja, onde nós vamos tem que ver Jesus através de nós, tem que ver através da nossa forma de falar, de vestir, o que quer que seja, tem que ver Jesus. E para isso acontecer, nós temos que morrer para nós mesmos. Então, se nós queremos ser discípulos, a pergunta é, estamos nós dispostos a morrer para nós mesmos? Ou há coisas na nossa vida que a gente diz, não, aquilo é tão bom, não quero abdicar daquilo. Atenção, há muita coisa boa que a gente tem na nossa vida e que não é preciso abdicarmos. A gente só tem que morrer para nós mesmos naquilo que é contrário à palavra de Deus. Amém? Atenção, quando nós aceitamos Jesus, é importante também nós termos isto presente na nossa mente. Quando nós dizemos que o Senhor é o Senhor da nossa vida e que queremos mudar, que nos arrependemos dos nossos pecados, nós temos que mudar o que é errado. O que nós fazemos bem não temos que mudar. Amém? Não é agora virar tudo. Não. Aquilo que está certo nós não temos que mudar. Aquilo que está certo na nossa vida, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos aprimorar, porque a palavra de Deus nos vai ensinar a fazer melhor. Vai-nos ensinar a ser melhores maridos, melhores esposas, melhores filhos, melhores pais, melhores amigos, melhores vizinhos, melhores patrões. Vai-nos ensinar a ser isso tudo. Mas Jesus pergunta se nós estamos dispostos a morrer. É uma pergunta que nós temos que ter presente. Ainda por cima estamos no mês em que vamos celebrar a Páscoa e o Senhor está-nos a começar a trazer coisas exatamente para nós pensarmos que temos que fazer uma mudança na nossa vida. Mas depois de Jesus dizer para nós tomarmos a nossa cruz, ou seja, para morrermos, o Senhor diz para nós nos negarmos a nós mesmos. O que é que o Senhor quer dizer com isto? Ou seja, eu não vou deixar de me chamar Pedro, nem Letícia, nem... Não vou mudar o meu nome. Vou mudar é o quê? Vou mudar a minha identidade. Porque eu era uma pessoa que vivia segundo os padrões do mundo, que era assim que me ensinavam, e eu agora tenho que viver segundo os padrões que Jesus nos ensina, que estão na palavra de Deus. Lá está, 2 mandamentos. Amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas, com todo o teu coração, toda a tua alma, toda a tua fé, todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Quem ama ao próximo como a si mesmo, não agride alguém. É ou não é? Porque eu não me vou agredir a mim mesmo, só se eu tiver um síndrome qualquer patológico. Se eu vou amar ao próximo como a mim mesmo, eu não vou fazer bullying a uma pessoa, seja meu vizinho, meu pai, meu tio, meu primo, meu irmão. Não vou fazer isso. Se eu amo ao próximo como a mim mesmo, eu não vou murmurar sobre alguém, não vou levantar falso testemunho sobre alguém. Porquê? Porque eu não o faria a mim mesmo. Então, é tão simples, mas nós às vezes temos dificuldade a pôr em prática. E quando eu digo mudar de identidade, mais uma vez, não é mudar o nome, é mudar quem era a pessoa que eu era antes de conhecer Jesus. E tudo aquilo que não está de acordo com a palavra, eu tenho que ter uma identidade nova em Cristo e mudar. Ou seja, de uma forma simples, se eu era alguém que roubava, eu tenho que deixar de roubar. No que quer que seja. Seja na maçã do Pingo Doce, seja nas contas, no que quer que seja, tenho que deixar de roubar. Porque é o certo. Se eu era uma pessoa que mentia, eu tenho que deixar de mentir. Mas eu preciso de mentir para não sei quê. Então deixa o não sei quê. Tão simples quanto isso. Mas se eu não mentir, eu não consigo fazer não sei quê. Então deixa de fazer. É simples. Mas se eu não roubar, eu não consigo ter o meu negócio. O teu negócio não vai ser abençoado por Deus. Amém? Se tu roubas,
O teu negócio não vai ser abençoado por Deus. O pastor está-me a amaldiçoar. Não, é a Bíblia que o diz. Ponto final. Nós não podemos ler as páginas pares da Bíblia e as impares não lemos. Nós temos que ler todas. O que o Senhor nos diz é para nós cumprirmos os seus mandamentos e as bênçãos nos seguirão. Está lá em Deuteronômio. Se eu não cumprir, as bênçãos vão-me seguir. Não vão. Isto é matemática, é álgebra, é lógica. Não é álgebra, é lógica. Então, nós temos que ver estas coisas. Portanto, se eu era alguém que eu mentia antes, porque tinha o hábito, porque fui criado assim, fui criado numa família em que era normal mentir-se, deixa-me dar exemplos daquelas mentiras básicas que a gente não se apercebe e que a gente mente. Alguém bate à porta e diz assim, olha, eu queria saber se quer comprar maçãs. Não, porque eu não gosto de maçãs. E eu gosto, mas não me apeteceu comprar, eu não tenho dinheiro. Eu gosto de maçãs. O quê? Olha, o senhor quer comprar maçãs. Olha, muito obrigado, agradeço o seu esforço, mas não estou interessado. Simples. É claro que mentir é mais fácil, que a conversa acaba mais rápido. Mas assim demorou mais 14 segundos. Mas eu faço o que é o certo. E é isso que nós temos que fazer. Eu dou este testemunho muitas vezes. A minha mãe era uma pessoa, embora fosse uma excelente pessoa, tinha esse mau hábito de mentir em pequenas coisas para a proteção dela. Eu já dei esse exemplo muitas vezes e volto a dar que não põe em causa rigorosamente nada. Nós vivíamos em Lisboa, casa normal, no bairro dos Anjos. Imaginem, se alguém tocava a campainha, a gente morava num resto de chão. Era uma casa em que os contadores da água e da luz e não sei o que ainda eram por dentro da casa, não eram fora. Então, quando alguém vinha contar a eletricidade, a pessoa tinha que entrar no corredor, coisa. A minha mãe, se estivesse sozinha em casa, ou só comigo ou com a minha irmã, porque o meu pai estava a trabalhar, quando o senhor que vinha contar a água, ou a eletricidade, quando entrava, a primeira coisa que a minha mãe fazia era falar como se o meu pai estivesse na cozinha no outro lado qualquer, a dizer, não te preocupes, o meu pai chamava-se José, não te preocupes, José, é só o senhor que vem contar, ele já vai embora. Porque isto lhe dava o conforto de que o homem não sabia que ela estava sozinha. Ela fazia mal a alguém com isto? Fazia a ela, que estava a mentir. Não fazia mal a ninguém. E a gente às vezes pensa que há coisas que não são graves porque eu não estou a fazer mal a alguém, mas estou a fazer mal a mim mesmo. Sabem quem é o pai da mentira? É o diabo. Se eu minto, eu estou a dizer que ele é o meu paizinho de estimação e vai-me dar prendinhas. Gente, nós temos que perceber essas coisas. Portanto, eu tenho que mudar a minha identidade quando eu decido negar-me a mim mesmo. Se eu era alguém que adulterava, eu tenho que deixar de adulterar. Se eu era alguém que via pornografia, eu tenho... Tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus, eu tenho que deixar de fazer. Se eu tinha companhias que não eram boas e que me levavam para lugares que não eram bons, eu tenho que deixar de sair com essas companhias. Às vezes é difícil, mas ou nós seguimos o Salmo 1, em que o Senhor nos diz para nós andarmos na companhia dos certos e não andarmos na roda dos escarnecedores, nem sentarmos à mesa com pecadores, ou eu não sigo. Podemos continuar? Podemos. O que é que eu digo? Com toda a transparência, nós podemos fazer o certo ou o errado. Se fazemos o errado, depois não te venhas queixar. Porque a Bíblia nos ensina. É tudo uma questão de escolhas e de posicionamento. Mas eu tenho tantos problemas. Estás-te a posicionar assim, assim e assim. Não, porque não consigo. Então, quando te posicionares assim, assim e assim, e deixares de ser o assado, o frito, o cozido e o grelhado, então vem falar connosco para a gente resolver, para a gente orar, para a gente buscar. Porque enquanto eu sei que não posso comer aquilo que me faz mal e continuo a comer, deixa-me dar-vos um exemplo que todos nós conhecemos. As pessoas têm uma doença chamada diabetes, que não tem nada a ver com o diabo, não é? Uma doença que se chama diabetes. Eu já ouvi pregadores fazerem essas brincadeiras, não tem piada nenhuma, as pessoas brincam com aquilo que não têm, porque se tivessem os problemas, muitas vezes mandavam larachas para cima dos outros, não é? As pessoas têm uma doença chamada diabetes, têm que controlar uma coisa chamada insulina, que o corpo pode produzir mais ou menos, consoante os picos. É de razões que têm a ver com a alimentação. E, normalmente, quem tem diabetes sabe que tem que ter uma dieta rigorosa de algumas coisas. Se a pessoa insiste em não cumprir a dieta, a culpa é do médico? A culpa é do medicamento que não faz efeito? A culpa é de Deus? Não, não é. É de quem decide não fazer a dieta que está estipulada. Portanto, nós não podemos achar que mantemos a vida do antigamente e depois dizer que nos negamos a nós mesmos. Não. Nós não, ou nos negamos a nós mesmos, ou não nos negamos a nós mesmos. Amém? Se eu mantenho as companhias que eu tinha, o mais provável é eu não converter as companhias que eu tinha, mas as companhias que eu tinha me reconverterem à pessoa que eu era antigamente. É o mais provável. Então nós temos que perceber que nós temos que, em resumo, deixar de ter uma vida onde o pecado é o meu
comparsa do dia-a-dia, para passar a ter uma vida em que o Espírito Santo é o meu companheiro do dia-a-dia, o meu parceiro do dia-a-dia. Mais uma vez, é fácil? Não. Sabes porquê que não é fácil? Porque o mundo ensinou-nos uma coisa que é um artifício, uma coisa muito simples, que é: eu posso fazer tudo desde que isso me faça feliz. Tudo é aceitável para mim, desde que eu seja feliz. E a Bíblia não nos ensina nada disso. A Bíblia ensina-nos que há princípios que nós devemos fazer, há coisas que nós não devemos fazer. E isso chama-se morrer para mim mesmo e negar as minhas vontades. E se eu não fizer isso, eu não estou no caminho certo. O Evangelho não nos diz em lugar nenhum que, se aceitarmos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós vamos ser pessoas felizes em que tudo nos vai correr bem. Não diz em lado nenhum. O que o Evangelho nos diz é: quando eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador, eu sou salvo e perdoado dos meus pecados, que é muito mais importante do que eu viver feliz. Porque eu posso achar que vivo feliz, mas no dia em que se distinguir a vida em mim e eu for para o jardim das tabuletas, eu não vou para cima para o pé do pai, eu vou para baixo para o pé do outro. E eu tive uma vida muito feliz, fiz tudo o que eu queria. Tudo o que me apetecia, tudo o que me dava na bolha, problema uma expressão, eu fazia porque eu queria. E não é isso que o Senhor nos chama para nós fazermos. Ser feliz não é necessariamente uma consequência de ser crente e levar uma vida de santidade. E eu sei que há muita gente que diz isso para atrair as pessoas para a igreja. Vem que Jesus vai... Se vocês soubessem as centenas de vezes que eu ouvi isso, vem que Jesus vai suprir todas as tuas necessidades. É verdade. Mas nós temos que fazer uma ressalva. Jesus não vai dar tudo o que tu precisas. Vem que Jesus vai pagar as tuas contas. O que eu ouvi pessoas a dizer isto. E isso faz com que as pessoas um dia se frustrem em Jesus. Porque a Bíblia não diz isso. Isso não vai acontecer. É preocupante. É que Jesus diz-nos exatamente o oposto. Jesus diz-nos: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo e vocês também vão vencer. É isto que o Senhor Jesus nos diz. E nós temos que ser verdadeiros e temos que ser corretos. E nós, quando aceitamos Jesus, nós temos que perceber que vamos ter problemas, vamos ter tribulações, mas vamos ter Jesus do nosso lado para nos ajudar. Vamos ter Jesus para nos dar a mão, vamos ter Jesus para arranjar pessoas que nos ajudem a suprir realmente aquilo que nós precisamos. Quando nós nos posicionamos, nós vamos ver isso acontecer, porque é assim que Jesus funciona. E quando nós aceitamos Jesus, nós não nos podemos esquecer de uma coisa: é que nós não estamos a pensar apenas na nossa vida. Estamos a pensar na eternidade. Estamos a pensar na nossa vida no dia em que formos para o pé do Pai. E estamos a pensar na vida dos nossos filhos, dos nossos netos, o legado que nós deixamos. E isso é importantíssimo. Atenção, que eu não estou a dizer de forma nenhuma que nós não podemos ter uma boa vida com Jesus. Nada disso. Até porque Jesus nos diz que Ele veio para termos vida e vida em abundância. O que eu estou a dizer é que a Bíblia não nos diz em lugar nenhum que, pelo facto de eu ser crente, eu não vou passar por situações complicadas. E isso às vezes é-nos incutido e nós ficamos mal. Vou-vos dar um testemunho meu, porque eu passei por esta situação pouco depois de me ter convertido. E é muito complicado. E quando nós tivemos o diagnóstico de autismo do nosso filho mais velho, a gente éramos crentes, talvez há uns 2 anos, talvez, por aí. E foi muito complicado para mim. Eu ainda hoje me lembro de uma cena. A gente morava em Carnaxide. Eu lembro-me que tinha ido ao Pingo Doce. Mas não roubei nada. Imaginem, aqui era a porta do Pingo Doce. Tinha assim uma rua imensa, que tinha uma praceta, depois com coisas de brincar de crianças. Tinha uma frutaria ao fundo muito bom, onde a gente também comprava fruta. Eu saio e vejo uma mãe a bater numa criança, pai, 3 anos ou 4, a bater, porque ela tinha feito qualquer coisa. E a bater e a falar alto, falar mal com a criança, que a uma distância de uns 30 metros eu conseguia ouvir. Eu, quando vejo aquele quadro, só pensei assim: fogo. Eu, que sou crente e faço tudo certinho, tenho um problema que não consigo resolver. E esta gente que é ímpia não dá valor ao que tem. Isto vem ao nosso coração, irmãos. Se a gente não tem o ensino correto, a gente revolta-se com Deus. Eu revoltei-me com Deus naquela altura. Mas eu faço tudo certinho. Eu não peco, eu esforço-me, eu mudei, eu estou a fazer tudo. E tenho uma situação que não é reversível. Tenho uma situação que eu não sei o que é de fazer. E os outros que fazem toda a porcaria que lhes querem, a vida corre-lhes às mil maravilhas. E os filhos não têm nenhum problema nem nenhuma limitação. E eu estava num erro,
porque o que me tinham ensinado não era correto. E graças a Deus o Senhor, entretanto, colocou no meu caminho, na minha caminhada cristã, um pastor que veio de fora para um evento e que ficou connosco lá em casa e é com quem eu abri o meu coração, e ele me ajudou e me mostrou: filho, não é assim. Ele disse: a minha esposa teve um cancro há 2 anos ou 3. Mal eu sabia que o meu filho também iria ter. E a gente não desistiu, eu não me voltei contra Deus, eu percebi que havia um propósito nisso e Deus curou-a. E a gente passamos por caminhadas e por tribulações que algumas são difíceis de engolir mesmo, porque as nossas naturalidades, as nossas humanidades, são os planos, aquilo que a gente sempre sonhou, parece que está tudo ali a ruir. Mas com Deus nós temos de ter a certeza que Deus, tudo o que faz é para nós. Amém? Tudo o que Deus faz, como diz a sua palavra, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que andam debaixo do seu propósito. É isso que nós temos de ter presente em nós, mesmo que a dificuldade esteja a cair agora na nossa porta, tipo como diria o Asterix e os gauleses, mesmo que o céu esteja a cair sobre a nossa cabeça, que às vezes cai literalmente. Nós temos que fazer o quê? Não é revoltar contra Deus, é perceber: no mundo tereis aflições. Então temos de ter o bom ânimo. E isso mostra-nos o quê? Mostra-nos que nós temos que seguir Jesus, temos que deixar a nossa velha identidade e temos essa identidade de Jesus. E o oposto às vezes também é verdade. Algumas pessoas, algumas doutrinas acham que nós temos que ser pessoas que vivem de uma forma miserável e pobre porque isso agrada a Jesus. Não agrada nada a Jesus. Não, senão nós temos a ficar fundamentalistas e religiosos como os discípulos de Jesus, quando Maria parte o vaso e unge Jesus com algo que era o equivalente a um salário de anos de trabalho, e eles diziam: não era melhor guardar isso e dar aos pobres? E Jesus só disse: deixa adorar o Deus dela, deixa adorar o Senhor. Há tempo para tudo. Ou seja, nós não podemos também... Jesus não quer nem que a gente tenha uma vida opulenta, nem uma vida de miséria. Jesus quer que a gente o possa servir e que o próximo possa ter em nós algum suporte. Amém? E para isso acontecer eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que deixar os meus velhos hábitos, deixar aquela velha pessoa que eu era. Nós hoje ceámos com Jesus. Nós ceámos porque Jesus nos disse para fazermos esse memorial, não é? Para não nos esquecermos do que Ele fez com os seus discípulos. Qual foi a primeira coisa que Jesus fez quando chegou lá naquele dia para a última ceia com os discípulos? Jesus descalçou as sandálias de cada um e lavou-lhes os pés. Pedro não queria. Pedro disse: Senhor, eu não sou digno de que me laves os pés. E Jesus explicou-lhe: não, eu estou a fazer isto porque é melhor servir do que ser servido. Eu estou a fazer isto porque eu faço o que o Pai me mandou, e quando eu vos lavo os pés, eu estou-vos a trazer algo que vocês, estou-vos a purificar, vocês não podiam ter. Pedro logo a seguir disse: então, Senhor, dá-me banho, não fiques só pelos pés, porque a tua purificação venha sobre a minha vida. Mas isto para dizer o quê? Jesus mostrou-lhes, e Jesus mostra-nos, que é melhor servir e não ser servido. Quando nós deixamos a velha vida, é para nós aprendermos a servir o próximo, a servir Jesus. E se nós tomarmos a cada dia a nossa cruz, se nós nos negarmos a nós mesmos, nós temos que seguir Jesus, que é o terceiro ponto que o apóstolo Paulo diz neste versículo. E é importante nós percebermos que se nós seguirmos Jesus, aí é que claramente nós vamos mudar a nossa postura. Porque se nós seguirmos Jesus, nós não podemos, temos de tentar ser cada vez mais parecidos com Ele, senão aquilo não combina, não fica bem. Pensa assim, imagina que tu vais com uma pessoa às compras e essa pessoa tem um passo muito acelerado. Se tu quiseres andar com ela às compras, tens que fazer o quê? Ou aceleras o teu passo, ou pedes à pessoa para atrasar o passo. É ou não é? Senão vai um em Belém ou tem Sacavém. Não dá. A gente está em ritmos diferentes. Então, como Jesus não muda o passo dele, que é um passo santo, sou eu que tenho que acelerar o meu passo para ser mais santo e andar com Jesus. Sou eu que tenho que mudar a minha forma de ser e de pensar. Ainda hoje vou partilhar na igreja, no grupo da igreja, um livro em PDF, grátis, né? Nada de pirataria, que os crentes não fazem pirataria, amém? Um livro que se chama Em Seus Passos, o que Faria Jesus. É um livro já bem antigo. Esse livro conta-nos a história de um pastor de uma igreja que um dia, lá no meio de uma vicissitude, eu reli-o novamente há pouco tempo, por isso tenho este fresco. Ele fez um sermão sobre o que fazer, o que nós fazemos, o que Jesus faria em cada situação em que nós estamos. O sermão desse pastor nesse domingo foi:
o que será a minha vida se eu deixar de decidir coisas por mim e de decidir coisas pensando o que é que Jesus decidiria se estivesse nesta posição. E eu desafio cada um a ler este livro. Não é nenhum trabalho de casa, é um desafio, porque eu tenho a certeza que o Espírito Santo vai ministrar aos nossos corações e tenho a certeza que vai nos mostrar algumas áreas em que nós ainda não seguimos Jesus, mas seguimos a nós mesmos. E esse pastor dá lá um exemplo, se não me engano, logo no primeiro ou segundo capítulo, fazer aqui spoiler do livro. Ele conta a história de um homem que era rico na cidade, que era dono ou principal acionista de um jornal. Estamos a falar de coisas no início do século XX. Também. E esse homem chega um dia lá ao escritório, no dia seguinte, depois daquele sermão, o Espírito Santo falou tanto com ele, que ele chega lá, acho que é mais ou menos assim, e diz assim, fala com... Eles queriam dar uma notícia de um combate de boxe ou de uma coisa qualquer, porque na altura não havia televisões, não havia nada disso, não é? E ele diz, não, hoje não sai essa notícia. E os homens, os repórteres, os responsáveis pela impressão, diz, mas toda a gente está à espera, somos o jornal mais famoso, toda a gente está à espera dessa notícia, quer saber como é que correu o combate de ontem. Ele diz-lhe assim, se fosse Jesus a decidir, achas que Jesus dava essa notícia? Pois se calhar não. Então a gente também não vai fazer. E ele teve que perder coisas para conquistar outras coisas. E depois a seguir chegou às publicidades que tinha de bebidas alcoólicas e de jogos e não sei o que e disse, a partir de hoje não vamos mais ter estes anúncios de publicidade no nosso jornal, porque Jesus não gostaria que a gente tivesse uma coisa que leva as pessoas para a perdição no nosso jornal. Isto são vários capítulos, várias pessoas que foram tomando decisões que mudam a sua vida. E eu creio que este livro nos vai ministrar e nos vai ajudar a nós percebermos em cada decisão da nossa vida o que é que Jesus faria se estivesse no meu lugar. Cada vez que a gente pensa, vou tirar a maçã sem pagar, cada vez que a gente pensa coisas que a gente fizemos a vida toda daquela forma, será que Jesus faria assim? Eu acredito que este livro vai nos mudar e vai nos fazer alguma coisa. Jesus nos mostra que é possível viver uma vida de renúncia. Jesus mostra-nos que é possível viver uma vida de mudança, de arrependimento e experimentar o seu amor. E isto é tudo o que Jesus nos diz no verso 34. Portanto, aquele verso com meia dúzia de palavras diz isto tudo. E porquê que Jesus nos diz isto tudo no versículo 34? A explicação está no versículo 35. A explicação está no versículo 35, onde o Senhor diz que aquele que salvar a sua vida, perdê-la-á, e aquele que perder a sua vida, salvá-la-á. Ou seja, isto é o que o Senhor nos está a dizer para o que nós devemos fazer a seguir. Pode parecer que se nós tomarmos a cruz e negássemos a nós mesmos, é como se perdêssemos a nossa vida, perdemos os nossos hábitos, é como se nós, tudo aquilo que nos acostumámos a fazer até ao dia em que conhecemos Jesus, a gente está a mudar, está a deixar. E é mesmo, porque uma identidade nova em Jesus Cristo é uma identidade que não pode continuar a compactuar com coisas erradas. Não pode continuar a compactuar com coisas que são contrárias à palavra de Deus. E o que o Senhor nos diz aqui, exatamente, por isso Ele nos diz, quem perder a sua vida por amor a mim, Jesus, por amor a Ele, quem desistir da sua vida, das suas vontades, por amor de Jesus, esse achará uma vida que não sabia que existia. E esse salvará a sua vida. Porquê? Porque o amor do Senhor Jesus lhe traz essa salvação. E Ele vai ter uma vida eterna junto do Pai, do Criador. É essa vida que o Senhor quer que a gente ache. Mas também nos diz lá no verso 35, o que não quiser desistir da sua vida, do seu pecado de estimação, dos seus maus hábitos, dos seus maus princípios, de tudo mais, acha que está a salvar a sua vida porque está a manter aquilo que conhece, mas na realidade está a perder a vida que Deus tem para ele. Está a perder uma vida nova, uma vida onde pode ver o seu legado a passar para outros, em vez de ver o legado das coisas erradas. Isto é uma matemática diferente do que o mundo ensina. O mundo ensina que é melhor receber do que dar, e Jesus ensina que é melhor dar do que receber. Não é? O mundo ensina que é melhor a gente fazer o que quer, e Jesus nos ensina que é melhor obedecer do que sacrificar. A matemática de Jesus é diferente, mas é assim que as coisas funcionam. Eu acho que foi há uma semana ou duas que dei um exemplo de um homem que eu conheço que tomou a decisão desde criança nunca beber álcool. Não por uma questão espiritual, não por uma questão de saúde, mas porque ele diz que em menino
percebeu que não queria nunca se tornar no homem que o pai dele era. O pai dele era um homem que era alcoólico, que batia na mãe, que batia nos filhos, que não deixava que a família vivesse bem, gastava o dinheiro todo no vício. E ele, desde criança, dizia: não quero ser como o meu pai. Ele nunca, hoje deve ter os seus 50 anos, talvez. Ele nunca bebeu uma gota de álcool, nem numa festa, não. Para ele aquilo é um ponto de honra. Porquê? Porque o legado que ele tem é um legado que não lhe traz conforto. E quando nós decidimos perder a nossa vida para acharmos vida em Jesus, o legado que nós deixamos para os nossos filhos é um legado de conforto e de paz. É um legado de princípios. E é isso que o Senhor nos está aqui a chamar a atenção e a dizer que quem deixar Jesus ser o seu Senhor, esse salvará a sua vida. Quem não deixar Jesus ser o seu Senhor, nós vamos viver fechados na nossa ostra, na nossa caixa da nossa vida, onde fazemos tudo o que queremos. Mas o legado que deixamos para os nossos não é nada que nos traga paz, não é nada que nos traga consolo. Porque se nós quisermos ser o Senhor da nossa vida, nós vamos perdê-la. E esta é a verdadeira proposta do Evangelho. Ou seja, eu há pouquinho disse que o Evangelho não nos diz em lado nenhum que quem aceitar Jesus vai ser feliz. E é verdade. O que o Evangelho nos diz, o que a Bíblia nos diz, é que quem aceitar Jesus tem que ter renúncia, tem que ter um compromisso, tem que deixar de ser quem era para poder ser aquela pessoa que o Senhor Jesus quer para ela. Temos de deixar de ser o Senhor da nossa vida para que Jesus nos traga vida. Amém? Pensa assim comigo. Jesus não pode estar errado. Vamos nos abstrair da questão espiritual da nossa fé. Amém? Vamos nos abstrair da questão espiritual que o Espírito Santo fala connosco, que nos convence da verdade, da justiça e do juízo. Vamos nos abstrair disso tudo. Se não fosse verdade o que Jesus fez no seu ministério durante 3 anos e meio, se não fosse verdade que Jesus foi crucificado, se não fosse verdade que Jesus voltou ao 3º dia, que o corpo não estava lá, se não fosse verdade que Jesus depois veio, depois de morto, em espírito, materializou-se e viveu com os seus discípulos 40 dias para lhes ensinar as coisas que eles estavam a esquecer. Se isto não fosse verdade, se fosse apenas uma questão esotérica, não havia relatos históricos sobre isto. É que não é só a Bíblia que diz isto. A Bíblia traz-nos estes relatos e traz-nos a vertente espiritual correspondente. Mas há relatos históricos do que foi escrito naquela altura. Há relatos históricos dos milagres que Jesus fazia. Do transformar a água em vinho, de multiplicação do pão e dos peixes, do leproso que é curado, de Lázaro que é ressuscitado. Há relatos históricos de Jesus ir à cruz do Calvário. Há relatos históricos de ver um trovão imenso, uma escuridão, quando Jesus entregou o seu Espírito. Há um relato histórico que diz que o véu, que tinha mais de 1 palmo de grossura, se rasgou de alto a baixo. E o que a Bíblia nos diz, e o que dizem os relatos históricos da altura, é que nem que tivessem 2 carros de cavalos a puxar o véu de um lado ao outro, o véu não rasgava. Era um tecido sem costura, com 1 palmo, 20 centímetros de espessura. E rasgou-se de alto a baixo. Há relatos históricos sobre isso. Há relatos históricos de Paulo, a cair do cavalo porque uma intensa luz o cegou e ele, ao fim de 3 dias de ficar cego, sem comer e sem beber, foi restaurado porque o homem levou uma palavra de Jesus e Paulo se tornou um apóstolo. Há relatos históricos que comprovam tudo o que Jesus fez. E há os relatos espirituais que o Espírito Santo fala com cada um de nós sobre aquilo que Jesus faz. E a escolha é óbvia para mim e é simples. Eu não quero mais ter aquela velha identidade. Eu quero tomar a minha cruz, quero morrer para mim mesmo todos os dias. Eu quero poder negar a mim mesmo às minhas vontades e eu quero poder seguir Jesus. Mesmo que seja um processo que às vezes é atribulado. Mesmo porque às vezes para um é mais fácil, para o outro é mais difícil. Um tem mais dificuldade em lidar com umas coisas e outro tem mais facilidade. Um tem mais facilidade em dizer não ao pecado e outro não tem. É a nossa carne, é a nossa alma. Mas sabem, mais a gente trabalha isso com o Espírito Santo. Não há impossíveis para Jesus. Amém? Nada é impossível para quem crê em Jesus, porque não há impossíveis para Jesus. É só o quê? É só nós percebermos que com Jesus nós nunca perdemos nada. Seja financeiro, seja o que for, com Jesus nós nunca perdemos. Mesmo, como eu disse, no imediato a gente às vezes não consegue entender, porque estamos a semear e não conseguimos ver a colheita. Nós tivemos 31 dias a orar pelas famílias, no mês de março. Eu tenho a certeza que há aqui alguém na igreja que vai concordar comigo. Foi o pior mês de março dos últimos anos que a gente teve. E foi o pior mês de março que eu tive.
Há anos que eu não tinha um mês tão mau como este mês de março. Mau no sentido das tribulações que vieram sobre a minha casa. Tudo o que podia vir, tudo não, porque o Senhor guardou muita coisa, amém, estou a ser injusto. Mas tudo o que veio, o Senhor nos deu a força para nós suportarmos e aguentarmos e nos mantermos firmes. E quem diz sobre a minha casa, veio sobre a casa de muitos de vocês que eu sei. Mas eu também sei os milagres que vieram sobre as nossas vidas e sobre as nossas casas. Eu também sei aquilo que nós vimos acontecer, que não víamos e que andávamos a buscar e a orar e a pedir. E percebemos que o inimigo levantou ali um exército para nos atacar em várias frentes, na financeira, na física, na emocional, na familiar, para nós desistirmos. Mas nós não desistimos. Amém. Porque Deus é connosco, porque Jesus é connosco. E às vezes não é fácil. Nunca ninguém vai ouvir de mim dizer uma coisa do género. Tu não fazes porque não queres. Tu não mudas porque não queres. O que vão sempre ouvir de mim, o que vão sempre ouvir de nós, de mim e da pastora é: o que é que não consegues para que eu te possa ajudar? Porque é isso que o Senhor nos ensina. Agora, nós temos que dar passos de mudança. Eu não posso só dizer, como eu disse, já morri para mim mesmo e faço tudo igual. Não estamos a ser sérios, nem connosco, nem com Jesus, principalmente com Jesus. E é isso que o Senhor nos chama hoje, para nós entendermos que nós temos que morrer para o nosso eu, para nós mesmos, para podermos, como começámos a pregação, doar a nossa vida ao Senhor e podemos doar a nossa vida à Igreja e ao nosso próximo. Amém? Podemos ficar de pé para terminarmos, para orarmos. Quando nós morremos para nós próprios, nós estamos a fazer uma coisa que a Bíblia nos ensina, que é, estamos a diminuir-nos para que Jesus possa viver em nós. Estamos a diminuir a nossa vontade, o nosso protagonismo, a nossa forma de aparecer, para que seja Jesus que seja visível em nós. E é isso que nós temos que perceber, a importância de fazer isso. E hoje, esta é a proposta que o Senhor Jesus traz para cada um de nós. Esta é a proposta que o Senhor Jesus nos traz, é nós percebermos que eu tenho que morrer para mim mesmo, tomar a cada dia a minha cruz e seguir Jesus. E se nós percebermos isso, nós vamos entender também que há muito mais a ganhar do que aquilo que nós vamos perder. Amém? Podemos fechar os nossos olhos. Senhor Jesus, muito obrigado porque tu foste àquela cruz. Muito obrigado porque não desististe de mim nem de cada um dos meus irmãos. Muito obrigado, Senhor, porque na nossa caminhada nós por vezes tropeçamos, nós por vezes falhamos, nós por vezes assumimos compromissos contigo, Senhor, e não conseguimos cumprir. Às vezes fazemos até votos contigo, Senhor. Mas na nossa humanidade, na nossa carnalidade, Senhor, nós caímos e não cumprimos. E hoje é o dia, Senhor, que nós te queremos pedir perdão por esse comportamento que às vezes temos. Queremos te pedir perdão, Senhor, pelas nossas falhas. Queremos te pedir perdão pelo pecado que às vezes nós deixamos que tome conta da nossa vida. Seja ele o pecado da mentira, o pecado do orgulho, o pecado, seja ele qual for. Tu sabes, Senhor, aquilo que nós temos a entregar nas tuas mãos hoje. Mas hoje nós queremos dizer que não queremos continuar os mesmos. Hoje nós vimos aos teus pés, hoje vimos à cruz, à tua cruz, Senhor. Entregar as nossas falhas, entregar o nosso pecado. Entregar a nossa ausência. Entregar os nossos pensamentos errados, entregar as nossas palavras impróprias. Entregar os nossos comportamentos contrários à tua palavra, Senhor. Hoje vimos entregar tudo nas tuas mãos, Senhor. E te dizer, eis-nos aqui, Senhor. Restaura as nossas vidas. Nos arrependemos da nossa vida, Senhor. Pedimos que tu possas achar graça em nós, Senhor. E que nos possas inundar da tua presença. Que nos possas inundar do teu amor. Pedimos que nos possas perdoar, Senhor. Queremos ser, Senhor. Queremos ser teus parceiros, Senhor Espírito Santo. Queremos caminhar nesse caminho que nos leva para mais próximos de Jesus. Queremos caminhar num caminho em que a nossa cruz possa ser visível em nós, a forma como morremos diariamente. Pai, eu peço perdão, Senhor, por cada marido que não é um marido correto para com a sua esposa. Peço perdão por cada esposa que não é uma esposa correta para com o seu marido. Peço perdão, Senhor, por cada filho que não respeita a autoridade dos pais.
Peço perdão, Senhor, por cada pai que traz os seus filhos à ira. Vem restaurar, Senhor, os nossos casamentos, vem restaurar as nossas casas, vem restaurar a nossa família. Vem restaurar o nosso coração, Senhor, o nosso interior. Te damos total liberdade hoje, Senhor Espírito Santo, para que possas trabalhar nos nossos corações e onde houver alguma coisa aqui que seja errado, Senhor, tu possas colocar o teu bálsamo, possas curar, possas retirar e colocar a tua santidade, colocar o teu amor, a tua paz, Senhor. Nos rendemos a ti, Senhor. Nós não temos mais para onde ir, Senhor. Só tu tens as palavras da vida eterna, Senhor. Só tu tens a cura para nós, só tu tens o amor que nós precisamos, só tu tens o caminho, só tu tens o ensino que nos ajuda a decidir bem, Senhor. Eu te peço que nos ajudes a decidir cada vez melhor, Senhor Jesus. Nos rendemos hoje na tua presença, Senhor. Que hoje possamos sair daqui, meu Deus, prontos para uma nova caminhada. Neste mês especial de Abril, que é o primeiro mês do teu calendário bíblico, Senhor, que a gente possa ter esse entendimento que hoje começa um tempo novo, primeiro domingo deste mês. Que hoje possa começar um tempo novo sobre cada vida, sobre cada casa, sobre cada família. Restaura-nos, Senhor. É o que eu te peço, no nome santo de Jesus. E para a glória de Deus.